Bom, como a companhia começou? Eu tinha voltado de Londres para fazer um projeto chamado Brazuca, e lá eu vi um show chamado Burn on the Floor, que era feito com danças esportivas. E aí eu sou da dança de salão, comecei dançando danças urbanas, mas a minha segunda escola de dança, o Centro da Gêmea Roxa, fiquei lá 5 anos e 6 meses, e aí eu tive contato com todo tipo de dança de salão, de todos os estilos de dança de salão, nossas latinas, né? E aí eu voltei com essa coisa na cabeça de que nós tínhamos que fazer um show latino, porque às vezes o Brasil esquece que é latino, mas nós somos. E porque dos países latinos nós somos o único que não fala castelhano. Antigamente tínhamos isso na escola, tínhamos o francês, que é uma língua latina também, por incrível que parível. E aí eu falei, bicho, a gente precisa ter uma coisa no Brasil que não se tem, que é o quê? Se você estuda dança, você não tem um lugar para dançar. Você precisa ser professor. Ou você tem que entrar no mercado da dança de salão, falando isso. Ou você tem que entrar no espetáculo, enfim. Mas você não tem um espetáculo de shows de dança de salão. No Brasil isso é muito difícil. Na Argentina eles têm lá vários shows de tango e o governo ajuda nisso. No Brasil a gente não tem. Então, em São Paulo é muito esquisito que você não tenha esse tipo de show, sendo São Paulo, quem é São Paulo. E aí eu tinha uma parceria com a minha ex-parceira, que é uma referência no Zouk, que é a Carol Agatti, e nós tínhamos um trabalho chamado Pop, e eu tenho 2 primos meus que eu trouxe para dança, que dançam o samba rock, que são responsáveis por um cenário imenso, junto do Mosquito. E aí eu convidei os 2, junto com as suas respectivas parceiras, para a gente fazer esse show junto com a gente. E foi muito legal ter feito. Nós dançamos na Semana da Cultura Latina, e aí me deu o insight de montar um show chamado Q60, que era para as pessoas sentirem o que é o universo da dança de salão, que é o baile, que é uma coisa muito, muito nossa, com um nível de dança alto. E aí eu comecei a montar esse show com essas pessoas, até que a gente dançou pela primeira vez num evento do Will Blackman, que chamava Samba-se Quem Puder. E aí o projeto foi crescendo, e aí eu tentei escrever na Lei Rouanet, aí uma amiga minha falou, Rafa, para que isso tenha credibilidade, precisa ser uma companhia. Para a lei poder entender, isso tem que ser uma companhia. E aí eu sempre disse que eu nunca quis ter uma companhia. Eu nunca tive essa pretensão de ter uma companhia. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que estudar muito mais. Eu tenho isso na minha cabeça, que a gente tem que estar preparado para poder dirigir um trabalho. Eu continuo estudando até hoje. E fiquei com esse medo, com esse receio de dar um passo na frente dos bois, então eu não queria ter uma companhia, eu queria fazer um show, e aí conversando na casa da Geisa, que é a minha primeira professora de balé, que está comigo até hoje, eu conheci ela, eu tinha 12 anos, e eu tenho o privilégio de ter a minha primeira professora trabalhando comigo até hoje. E eu falei para ela, olha, Gê, eu acho que eu não estou preparado para isso. Ela falou, não, tá sim e vai fazer. E aí, como eu sempre falo para as pessoas, eu nunca respondi um professor meu, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é discutir com o meu professor, não sei, diretor, coreógrafo, eu não sei o que é isso. Então eu fico quieto. E aí eu falei para ela, então tá bom. E aí, eu sabia que eu tinha que trabalhar todos os dias para colocar uma galera dançando num certo nível. Então a Ocan começou aí. E aí como foi que decidiu o nome? Também. Porque não era Ocan. Eu tinha brincado com uma coisa que um amigo meu, que é o Leandro dos Anjos, que é um bailarino foda,
falando para mim, ele brincava com a gente que nós éramos babuínos. Babuínos, pra cá. E eu adorava essa brincadeira dele. E aí passei a chamar os integrantes da companhia de babuíno. Para longe do racismo, pelo amor de Deus. Tá? E aí, ela falou assim, pô, você é um cara que as pessoas falam que você tem um coração grande, que você dança com o coração e com a alma e tal. Eu falei, então vamos procurar essa palavra em Yorubá, porque eu sou do Candomblé, nasci do Candomblé, então não teria como ser de outra filosofia religiosa senão o Candomblé. E aí, o Yorubá, para quem não sabe, é uma língua do sul da Nigéria, que até hoje eu não sei se ele continua vivo, mas eu acho que está dentro da nossa ancestralidade e eu tenho essa coisa da raiz, de sempre estar com a raiz, sempre estar falando com os meus professores, com quem me formou, com quem me ajudou e tal, eu tenho isso. Então, a minha linguagem, a minha água, o ar que eu respiro é ancestral. Eu tenho isso da minha família, enfim. E aí, Okan por quê? Okan significa coração ou alma e traduz exatamente o que eu faço aqui. E aí começou. A maioria das pessoas tem uma companhia, ela é contemporânea, ela é clássica. A Okan não, a Okan é um show, é uma companhia de business, uma companhia de shows, é uma companhia que tem como intuito formar a pessoa dentro da companhia para que ela possa fazer as coisas. Capacitar as pessoas, não pegar alguém pronto e já fazer. Senão não seria um movimento de coração, seria um movimento de pronta entrega. Você tem aqui, põe ali e tal. E não é isso, não é isso que eu quero, não é isso que eu entendo enquanto companhia, até porque a palavra companhia, significa compartilhar o pão, que é o que os navios da época, há mais de 700 anos atrás, você sabia que os navios que tinham pão eram chamados de companhia. Então, companhia significa compartilhar o pão. Então, compartilha o quê? O coração, ou o conhecimento, o afeto. Tudo que eu tenho, eu vomito neles. Tudo. Sem moderação. Eu pego e jogo para eles. Tudo que eu sei ou que eu estudo, eu jogo para eles. Isso não quer dizer que chegue a algum lugar bom, mas afeto e conhecimento, ou você dá ou morre. Então, lá foi a Okan de 2013, 2014, 2015, fazendo trabalhos e dizendo para as pessoas que nós estávamos aqui. E assim nasceu todos os trabalhos, são mais de 20 coreografias. E aí você pede apoio daqui, sai acolá, pega, enfim. É uma loucura essa coisa de apoio quando você não é uma companhia que tem patrocínio. E sim você levanta do bolso. Você é um artista independente. Todo artista independente vai entender claramente o que eu estou dizendo. A gente tira do olho de Tandera, para dizer uma palavra elegante, que você vai tentando fazer e vai atrás, corre atrás de pauta no teatro, corre atrás de amigo para poder, enfim, você vai fazendo. Porque é um pouco isso na história. Você vai fazendo. Ninguém vai bater na tua porta. Oi, Rafa, queria muito montar um espetáculo. Por quê? Porque tem os olhos azuis. Nem isso eu tenho, entendeu? Então eu tenho que ir atrás. Minha terapeuta, quando eu tive um processo depressivo forte, falava: se você não se apresentar, a vida ela nem te reconhece. Então, eu vou pra cima. Se amanhã ou depois as pessoas vão reconhecer ou não sei. Eu acho que eu estou tentando escrever na página da história a minha maneira de falar. Até porque trabalho há tantos anos com teatro musical e eu nunca tinha sido chamado para coreografar. Eu dei aula para tanta gente. E aí a Okan também veio um pouco nesse ato de resistência de falar a minha língua coreograficamente. O meu jeito de falar. Enfim. E aí, na dificuldade de patrocínio, de apoio e tal, eu queria que o espaço da Okan fosse uma casa
e não uma escola de dança. Qual a diferença? Uma escola de dança, para alguém que é acadêmico como eu, saio da rua, vou para a academia e lá fico até fazer o que eu faço hoje. Eu ainda vejo uma coisa muito business, sabe? O que não é ruim ser business, porque tudo depois essa realidade capitalista que a gente existe, então não tem outra realidade senão compra e oferta e demanda, enfim. Só que artisticamente eu não acredito nisso. Então, por que tem que ser uma casa? Porque seria um centro de artes. E eu acho que quando você entra num ambiente que não tem a característica de um hospital, de uma empresa, artisticamente, você se sente um pouquinho mais acolhido, logo você vai se sentir mais à vontade, o que para mim interessa muito mais, que a pessoa tenha um contato humano para, sei lá o que isso quer dizer, mas de igual para igual, do que essa coisa da distância. Então a pessoa vem, toma um café, senta com você na sala, aqui mesmo, que é a casa, hoje, é isso. Então, para desenvolver o artista, eu achei que tinha que ter essa cara de casa, esse ambiente residencial e não acadêmico. E aí fui atrás disso. Aí nós tivemos a pior tragédia da história, que é a pandemia. E aí eu entendi que eu não precisava de um lugar muito grande, uma casa grande, uma casa imensa. Precisava de uma casa. E aí fui procurando esses lugares por dois motivos. Eu não queria mais apoio de ninguém, porque isso dá muito problema. Agradeço todos que me apoiaram. Sou grato, vou ser grato sempre. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente pede ajuda, que pedir ajuda é dar poder para alguém. E se você não sabe quem é esse alguém, ela pode foder, sendo bem didático. Porque a pessoa acha, como diz meu pai, favor é um débito para a vida inteira. Você nunca mais vai quitar isso. Se alguém te fizer um favor, esquece. Esquece. Porque tudo que você fizer, a pessoa vai achar que você vai ter que ainda fazer. Então, enfim, ela ressignifica aquilo para te escravizar. E isso não tem nada a ver. E aí eu falei, preciso de uma casa. Aconteça o que aconteceu, eu vou sustentar essa casa. E aí chegamos na casa, que é essa daqui que você está vendo, onde tem essa parede, com a história desses 10 anos. Tá todo mundo aqui. Eu fiz questão de ter essa parede, para que todo mundo que viesse aqui, eu peço para entrar aqui no escritório e ver um pouco de tudo o que a gente fez nesses 10 anos. É coisa pra caramba. Olha, de uma coisa eu tenho certeza, nesses 10 anos de Ocam, a gente fez muita coisa. A gente escreveu algumas frases na página dessa história. E muita gente passou por aqui. Muita gente se inspirou aqui, ou se irritou aqui, ou odiou nos ver. Então, de alguma maneira, a gente mexeu com a cabeça das pessoas e com o mercado também. Não somos uma grande companhia. Nós somos apenas nós tentando ser alguém. Mas a gente continua fazendo. E eu prometi para mim que eu só paro de fazer isso no dia que eu morrer. Porque uma coisa eu entendi desses 10 anos. Aqui eu me sinto vivo. Eu me sinto livre fazendo o que eu acredito. Se as pessoas vão gostar ou não. Se as pessoas... Eu não me importo muito com o que as pessoas pensam sobre mim. Eu não perco esse tempo. Mas eu perco tempo fazendo aquilo que eu amo. Então, são 10 anos de fazendo o que eu amo sem moderação. E é isso.